dá conta que é de Deus. E a matéria-prima que compõe a casa, a telha, a madeira, o barro, a pedra, o gesso, o cimento, de quem foi? Você conseguiu com quem? Não, isso aqui eu comprei lá no depósito, paguei à vista. Passei o cartão. Tudo é de Deus. Então de Deus é a terra, toda a terra. E não é da terra que surge todas as matérias-primas para tudo que você imaginar. Tudo vem da terra. Tudo vem da terra. Você olha para o porcelanato desse, brilhando, bonito, só o filé aí. Veio da onde? Da terra. Você olha para cima, o gesso, veio da terra. Veio lá de Pernambuco, mas é da terra, foi tirado, né? Você olha para as paredes, a tinta, é da terra. Você olha para o vidro, veio da terra. Você olha para cá, para o altar, essas pedras de mármore travestino, nacional, veio da terra. Não tem jeito, tudo é de Deus. A terra e tudo que nela se contém, sua plenitude. E aí, o mundo e aqueles que nele habitam, inclusive eu e você. Nós não temos nada. Quando nós nascemos nus, sem nenhum dente na boca, não sabíamos falar, não entendíamos as coisas que as pessoas falavam, não sabíamos andar, não nos alimentávamos sozinhos, não tínhamos nada. A única coisa que tínhamos era a providência de Deus. O ar para respirar, uma mãe com o peito já pronto ali para a gente sugar o leite, para sobreviver, e uma família que nos acolheu já dentro de um berço, com tudo prontinho, tudo arrumado, tudo é patrocínio de Deus. Nós nascemos assim. E hoje nós somos grandes, já falamos, já ouvimos, já andamos, já trabalhamos, temos força física, já tem dente na boca, já conseguimos uma família, uma casa, um carro, um quarto para dormir, uma cama, uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Olha como nós estamos em vantagem. Nós nascemos nus, desse jeito, indefesos, onde nós já estamos. Então nós estamos na vantagem. Estamos ou não estamos? Estamos. Por que a gente consegue negar isso na prática? A gente não nega isso numa hora dessa, na teoria aqui conversando, mas na prática da vida diária, tendencialmente nós negamos. Mas o certo é que a pergunta está respondida. A quem pertence todas as coisas? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Graças a quem obtemos nossos bens. Graças a quem obtemos nossos bens. Olha o texto de Deuteronômio. Esse verso, quando você vem na íntegra, lê tudo, você vai entender que há um conselho para que eu não diga no meu coração. É porque aqui foi um errozinho gráfico. Não digas. E não, que não foi colocado na digitação, e não digas ou não pense no teu coração. Não pense. Porque se a gente colocar isso na cabeça da gente, vai para a prática. A gente vai findar praticando. Está na cabeça, vai para a prática. E não diga no teu coração: a minha força e a força ou a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder, ou estes bens, ou estas riquezas, seja o que for. Antes te lembrarás do Senhor. Ou seja, antes de eu pensar que foi eu mesmo, eu devo lembrar do Senhor, Senhor teu Deus. Que Ele é o que te dá força para adquirires bens, riquezas, o que você possui, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como vê neste dia. Ou seja, Deus tinha prometido a Abraão que os seus descendentes seriam abençoados, felizes e prósperos. Então, nesse contexto, Moisés estava falando aqui as palavras de Deus para o povo, dizendo que Deus estava só confirmando o que tinha prometido a Abraão, de abençoar as pessoas, através da aliança que ele teve lá com Abraão, de abençoar os seus descendentes, o seu povo, aqueles que acreditassem nele, para que eles fossem felizes e prósperos. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos aqui sabem, que o povo de Israel sempre fora o povo mais abençoado do mundo. De todos os países, de todos os tempos, todas as épocas, o povo de Israel foram o povo mais abençoado do mundo. Por exemplo, o povo de Israel, lá no passado, você pode ver que no livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para que todas as pessoas tenham poder de escutar, tomar decisões, crer em mim e ser salvo. Nesse verso, Jesus está pedindo à sua igreja, os seus filhos, os seus discípulos, ir pelo mundo inteiro pregar o evangelho. E é o que nós estamos fazendo aqui.
Mas por que que ele mandou nós fazermos isso? Porque durante anos e anos e anos e anos e anos e anos, o povo de Israel foi colocado no mundo como uma atração para o mundo. Eles não saíam para pregar em canto nenhum. Era o mundo que vinha até eles para conhecer a Deus. Então Israel, eles tinham um processo que a gente pode chamar de centrípeto, que era todos serem atraídos para o centro. Israel era o centro do mundo. Então Deus dotou aquele povo com muitas habilidades. Eles eram o povo que tinha mais saúde no mundo. Eles eram o povo que era para ter as famílias mais felizes, prósperas e organizadas. Eles eram o povo que era para ter mais recursos financeiros no mundo. Era para ser o povo mais alegre, mais descontraído, mais sábio, mais abençoado. Era o povo mais tudo. Tanto era que o mundo todo queria vir conhecer Israel. E aí, para isso, Deus criou para eles 7 festas anuais, que eles faziam essas festas por uma semana. Então, eram festas grandes, cada uma ensinava alguma coisa sobre Deus e os costumes daquele povo. E o mundo todo se reunia para vir para Israel, na época das festividades, para conhecer a cultura, o jeito de viver, as experiências, as alegrias, a culinária, as riquezas, o comportamento, as famílias, o estilo de vida daquele povo. Então esse povo era tão abençoado, era para ser tão abençoado, tão feliz, tão próspero, que isso fosse uma atração para o mundo. Ao invés deles irem pregar lá fora, as pessoas eram atraídas a eles para ouvir sobre Deus. Vocês lembram do dia de Pentecostes, que nós falamos essa semana aqui? O mundo todo estava reunido ali. Todo mundo veio para Israel para assistir uma dessas 7 festas, que era o Pentecostes. Aí o povo não atendeu às expectativas de Deus. Deus fez tudo. Tudo. Deus criou tudo, fez tudo para aquele povo. E eles não deram crédito ao que Deus falou. Aí quando Jesus veio, reprovou tudo isso, porque eles não se comportaram bem, criou um grupo de discípulos, refez tudo novo e disse: agora vocês devem ir, porque a expectativa não foi alcançada. Lembra que Jesus deixou bem claro, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não eram dignos. Ele disse, a festa estava pronta, mas os convidados não eram dignos. Aí agora ele reúne um grupo, se acerca desse grupo, 3 anos e meio ele fica ensinando a eles todos os princípios, e depois disso, agora vocês vão por todos os lugares do mundo anunciando sobre o reino de Deus, porque o estilo de vida desse povo está tão ultrapassado, tão fora do que eu planejei, que eles não conseguem atrair o mundo para eles. É preciso que a gente vá até lá, as pessoas, entendeu? Então, uma das coisas que Deus instituiu para eles foi o dízimo. Nenhuma nação do mundo tinha esse método de deixar o egoísmo morrer e ser livre de si mesmo e se apegar a Deus. Nenhuma nação, nenhuma. Por mais que eles adorassem deuses e mais deuses pagãos, esses deuses nem vida tinham para ensinar nada. Então, Deus ensina vários mecanismos para ajudar o povo a ser feliz, abençoado, próspero. Se você ler a história de Jacó, você fica impressionado. Jacó, só para você ter uma ideia, Jacó trabalhou 7 anos para receber uma mulher como sua noiva para casar. Naquele tempo, os noivos tinham que pagar um dote para o pai da menina. E quando eles casavam, esse dote que o pai recebia era o presente da menina, da noiva. Isso era para saber se o marido estava interessado mesmo por ela e se ele tinha um caráter equilibrado a ponto de se doar por ela. Como Jacó chegou lá só com um cajado, que era o único bem que ele possuía, ele não podia pagar dote nenhum, mas ficou apaixonado pela Raquel. Então Labão disse: você não tem nada para me dar, então o dote que você vai pagar é trabalhar 7 anos para mim. E aí Jacó ainda enganou ele e deu outra, que foi Lia. Ele disse: não quero essa não, eu quero é a outra. Pois então trabalho mais 7 anos, você vai ficar com as duas, 7 anos por uma, 7 anos por outra. Então, quando um dia, 20 anos depois, Jacó teve que voltar para sua terra natal com a sua família, frustrado pelas enroladas de Labão, as 2 filhas de Labão ainda disseram: o dote que o nosso marido pagou, porque naquele tempo eles entendiam que a poligamia
Era normal. Deus não aceitava, sempre foi errado, mas para eles culturalmente era normal. Então, o dote que o nosso marido pagou para o meu pai era tão enrolão que ele ainda ficou para ele. Nós fomos vendidas por nada. Entendeu? Então, nessa enrolada toda que Labão fez com Jacó, mas Jacó era fiel no dízimo, como a Bíblia diz, Deus abençoou tanto Jacó, que Jacó estava mais rico e mais próspero do que o próprio Labão, que já era o dono majoritário de todas as coisas. Sem contar que em 20 anos, Labão mudou o salário dele 10 vezes. Cada ano ele prometia um tipo de salário pelo trabalho que ele estava fazendo, e lá ele via que não, eu pagar esse dinheiro todo, aí enrolava, e assim foi. De forma que ele foi enrolado a vida toda, mas Deus o abençoou sempre. Lembra da história dos animais, das cabras, das ovelhas? Que ele fizeram uma trama lá para que Jacó ficasse sem nada, e Jacó simplesmente fez algo que não tinha nada a ver aparentemente, mas Deus o abençoou na cria das ovelhas, quando ele pegou aquelas varas listadas lá e tal. Então, de forma que não importa o que lhe aconteça e o que me aconteça, mas importa que eu e você sejamos fiéis, porque Deus tem bênção para dar para aqueles que são fiéis. Na Bíblia há 3.575 promessas, e não há nenhuma promessa para quem não é fiel, nenhuma contada no dedo. Todas essas são para quem é fiel. Então, qual é o nosso papel aqui? Ensinar isso para você, para nós também vale, nós também precisamos. E aí Deus, por certo, vai nos abençoar, porque Ele é fiel e Ele prometeu, então Ele não vai deixar de cumprir. Então, aqui antes da gente pensar que tudo veio de nós mesmos, da nossa força, do nosso braço, o texto orienta a gente a saber que é Deus que nos ajuda a conquistar todas as coisas, inclusive a vida, a respiração, a saúde e tudo mais. Agora, que parte de nossos rendimentos Deus manda que a Ele devolvamos? Ou seja, do que Deus nos dá, Ele pede que a gente devolva uma parte, como forma de ver se a gente entendeu que Ele realmente é o dono de todas as coisas. Que parte é essa? Esse texto ele traz, ele lança uma luz sobre essa pergunta. Deixa eu ver se o meu passador aqui tem hora que ele não quer ajudar, mas... O Adriano, passa aí para mim, por favor. Olha a pergunta. Isso aí é Deus falando, Deus mesmo, falando por meio do profeta Malaquias. Ele diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que fica no ar, para mim e para você. O homem consegue roubar a Deus? Essa pergunta foi feita para os israelitas, na época, no momento. Mas todas as mensagens da Bíblia, elas têm aplicações diretas, para o momento, para amanhã, para depois, para sempre. Porque a palavra é de Deus, dirigida ao homem que sempre teve o mesmo problema, o pecado, o egoísmo e tal e tal. Então, está escrito que aconteceu com os homens do passado, ficou de exemplos para nós. Então, se você quer ter certeza disso, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, está lá, o apóstolo Paulo dizendo: as histórias dos homens do passado, que ocorreu com eles, ficou de exemplo para nós, para os nossos filhos e para quem chegar aos fins dos tempos. Então, nós não podemos descartar o que houve no passado, porque tinha um objetivo pedagógico, ensinar todos aqueles que viessem a existir. Então, a pergunta é: roubará o homem a Deus? Claro que o homem ficaria calado diante disso, aí Deus mesmo responde, porque se fosse esperar o homem responder, a conversa não continuava, porque o homem ia ficar calado, porque não tem argumento, né? Aí Deus diz: todavia vocês me roubam, ou vós me roubais, aí como vocês queiram. E ainda vocês dizem, ó, em que te roubamos? Aí Deus mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas. Então percebe um diálogo que só Deus fala? O homem só falou quando quis se defender. Em que te roubamos? Roubamos o que é teu? Deus disse: não roubaram nadinha não, só nos dízimos e nas ofertas. Você pode ver a sequência, o homem não responde mais, sem argumento. Pode ler lá o capítulo todo, no caso você vai ver. Então, quando a Bíblia diz nos dízimos e nas ofertas, dízimo vem lá do hebraico 10, quer dizer 10. E de uma forma mais fácil de entender, 10%, porque tudo é tirado de 100. 1%, 10%, 50%, 20%, não sei quanto. Quando o governo vai calcular a inflação, ele diz tantos por cento. Quando sobe o combustível, tantos por cento. Tantos por cento. Então, tudo vem do total de 100. E aí a porcentagem é o que você tira de 100 ou o que você acrescenta em 100. Mais 10%, menos 10%, tudo de 100. Então, dízimo 10%. E além dos dízimos, que é contado, Deus disse que é 10%, não é 9, não é 11, não é 13, não é 8, não é 5, é 10, fechadinho. Aí tem as ofertas, que representam a nossa gratidão.
O dízimo é como se fosse um compromisso. Como se fosse, vamos dizer assim, vamos usar um termo mais popular para vocês, como se fosse um imposto. Vamos usar esse termo só para você entender melhor. Como se fosse um imposto, né? Então 10%. E do restante eu só expresso a minha gratidão através de uma oferta. E o ideal seria que a nossa oferta ela fosse planejada. Que ela não fosse uma oferta baseada em conversa de ninguém. Baseada só no seu relacionamento com Deus. Só você e Deus e pronto. Não precisa o pastor pedir, o pregador, o líder da igreja, o padre, o bispo, o missionário, não importa. É o seu relacionamento com o seu Deus, que é o dono de tudo e te abençoa sempre. Essa deve ser a base para a sua oferta. O dízimo Deus já estabeleceu. Ganhei R$10, ganhei. Então quanto é o dízimo? Precisa que alguém me oriente mais sobre isso, já está feita a conta? Sobre a oferta. Agora eu vou pensar, eu e Deus, estou tão feliz porque o Senhor abençoou nisso daqui, que eu nem pensava que ia dar certo, e o Senhor me deu, que bom. Então agora você decide com Deus, em termos de oferta, o que é que o Senhor vai dar para Deus. Se é 50 centavos, se é 10 centavos, se é R$1, se é R$2, se é nem um centavo. É você que decide com Deus. Deus quer ver a sua gratidão. Você já viu aquela história, aquela conversa de você fazer um favor para alguém, né? Fez um favor para uma pessoa, aí a pessoa, rapaz, quanto é que eu lhe devo agora? Não, você não me deve nada, não, de jeito nenhum, tá. Não quero nada, resolvido. Mas quando a pessoa diz assim, eu digo, o Fred faz um favor para mim, aí eu fico feliz e digo, Fred, quanto é que eu te dou por esse negócio aí? Aí o Fred diz, rapaz, eu não vou lhe cobrar não, me dê o que você achar que é justo. Você não acha que fica numa situação bem mais difícil para mim? Ele me deixou numa situação em que eu preciso superar as expectativas dele. Porque se ele disser, não me paga nada não, me dê só o que você achar que é justo aí. Para mim seria melhor o Fred dizer assim, Paulo, é R$20, R$30, R$40, porque aí pronto, está resolvido o problema. Se ele me disser isso, ele está criando alguma expectativa sobre mim. Aí vai que eu não atendo essa expectativa. Vai que ele pensou, isso seria justo ele me dar R$50 por esse negócio que eu fiz aí, mesmo que eu não tenha cobrado, mas aí eu chego e só dou 10. Aí ele recebe, porque ele não me cobrou nada mesmo, mas ele vai frustrado pensando, puxa, como é que o Paulo, né, não entendeu o negócio, né? Então, no caso de Deus, ele estipulou o dízimo para não deixar a gente ir para longe demais. E a oferta disse, vê o que é justo aí, faça aí. E ele vai observar a nossa atitude, a sua atitude, o meu comportamento. Então, essa oferta vai depender muito da qualidade do relacionamento que nós temos com Deus. Não se preocupe, que aqui nós estamos só ensinando a você. Nem estamos pedindo e nem vamos lhe pedir amanhã ou depois. Pode ter certeza disso. Nada. Sempre que a gente vier aqui, falar desse assunto uma vez por outra, a gente fala para educar as pessoas. Sempre tem gente nova chegando. E a gente, vez por outra, a gente toca nesse assunto, mas sempre nesses termos de educar e deixar a pessoa decidir com Deus. Certo? Muito bem. Então, qual é a parte dos nossos rendimentos que, de acordo com a palavra de Deus, nós deveríamos devolver para Deus? 10%. Acabou. Muito bem. Vamos ver se eu consigo. Na verdade, Adriano, eu não consigo passar mais não. Tu passa para mim aí, por favor. Agora, em que é empregado o dízimo? Quando você devolve o seu dízimo, ele é empregado em quê? Para onde é que ele vai? O que é que acontece com ele? Vai aparecer alguém aí num carro novo aí com o dinheiro do seu dízimo? Vai aparecer alguém com uma mansão lá nas dunas com o seu dízimo? Ou vai ser dado de cesta básica para as pessoas pobres da comunidade? O que vai acontecer com o seu dinheiro, do seu dízimo que você devolve? Em que ele é empregado? Olha o texto bíblico. Assim ordenou também a quem que ordenou? O Senhor, não foi o pastor, foi o Senhor. Ele ordenou que aos que anunciam o evangelho, vivam de quê? Como é que funciona isso daí? É que eu vou comprar uma caixa de som, 50 cadeiras, 2 microfones, vou alugar um ponto e vou para lá viver do evangelho. Eu prego a palavra, peço um pouquinho de dinheiro a vocês, vocês trazem, aí eu apresento esse verso e digo assim, tá aí, a Bíblia que diz, ó, eu estou pregando o evangelho para vocês, vocês trazem o dízimo e eu vou viver do evangelho. Bate com esse verso, sim ou não? Isso que eu estou dizendo. Bate, todo mundo faz isso? Paz, é a coisa mais fácil que tem hoje para ganhar dinheiro é abrir uma igreja. Porque você não vende nada, você só recebe dinheiro.
Aqui eu e o Vicente, nós somos comerciantes, mas para nós trazer o dinheiro, nós temos que fazer o quê? Levar as mercadorias, não é não? No caso aí, a mercadoria é o evangelho. É a palavra que está aqui. De graça, aí as pessoas vendem o evangelho para as pessoas. Do preço que querem ainda mais, eles estipulam o preço. Esses dias a minha esposa me contou uma história, que lá onde ela trabalha, uma senhora lá estava passando por dificuldades, né? Estava velhinha, já cansada, já quase morrendo, quase sem vida. E a família chamou um líder espiritual para fazer uma visita e meio que uma exortação ali já de final de vida para ela. E quando terminou ali, 10 minutos de conversa, aí, quanto foi aí a palavra que você pregou para ela? Ah, só R$300. Aí a mulher foi lá, pagou R$300, o líder religioso capou o gato, com o dinheiro no bolso. E com certeza, bom seria para ele se passasse o dia nesse ritmo, de pessoas pedindo para ele ir lá, porque aí ele apurava uma soma legal de dinheiro, né? 300 para um, 300 para o outro, 300 para o outro, mais 300 para o outro. Gente, isso não é coisa que se faça. A palavra de Deus ela é gratuita e Jesus ainda acrescentou: de graça vocês receberam, então de graça vocês devem levar, partilhar. Aqui a gente faz do jeito que a palavra de Deus diz, ainda mais. A gente contribui com a palavra de graça, com o conhecimento que a gente já adquiriu, e a gente ainda dá presente para você, não é legal, né? Todo dia alguém ganha presente aqui, não ganha? Depois a gente come junto, se confraterniza, não cobra nada, nada. Ah, mas será que amanhã não vai ter uma estratégia aí que vamos... Não tem não, irmão, pode vir sem medo. Pode vir tranquilo, não vai ter isso. Não vai ter. O que vai ter aqui é um pessoal alegre, feliz, pregando a palavra. De onde é que vem? Deus provê, gente. Mas é aqui, nesse caso, vamos para a pergunta. Assim ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Você lembra das curiosidades que eu apresentei para vocês aqui? Eu acho que, pelo menos vocês duas, eu acho que vocês não estavam nos dias que eu falei sobre isso, né, sobre o ministério pastoral. Os pastores adventistas e aqueles que são empenhados na obra integralmente, que não podem fazer outra coisa, viver só da obra, trabalham no escritório da igreja. Então eles fazem faculdade, no caso dos pastores, é uma faculdade normal, como qualquer outra pessoa pode fazer, qualquer faculdade, de nutrição, pedagogia, seja o que for. Fez sua faculdadezinha, fez. No caso de teologia, 4 anos. Se forma direitinho, recebe o diploma, ele é formado em teologia. Como ele poderia ter feito outro curso. A obra, a igreja chama ele para o ministério e ele passa a ser pastor. Ele era só formado em teologia, agora ele é pastor. Ele foi admitido, promovido. Então, a partir dali, ele vai viver 24 horas para pregar o evangelho. Ele não vai ter tempo nenhum para fazer outra coisa extra, para ganhar outro dinheiro. Já viram falar no pastor que tem uma padaria? E no pastor que tem um frigorífico? E o pastor que tem uma banca na feira? E o pastor que compra e vende carro? E o pastor que é funcionário público? E o pastor que é empregado de uma empresa privada? Mas de noite ele é pastor. De dia ele é outra coisa, vendendo, comprando, tal, entendeu? Empresário, de acordo com os termos bíblicos, esse não é pastor. Então o pastor, ele deve viver único e exclusivamente da obra. Vocês lembram do exemplo que eu dei do pastor de ovelhas, essa semana? Vocês já estavam aqui? Quando eu falei que o pastor cuida das ovelhas lá no campo, dá comida, dá água, leva para beber água nas fontes e tal, e ele cuida das ovelhas 24 horas. E as ovelhas devolvem em benefício para ele a carne, quando elas eram mortas para se tornar alimento, o leite e a lã, quando elas eram tosquiadas, e aí ele cuida da ovelha e a ovelha cuida dele, 100% cuidando da ovelha e a ovelha 100% cuidando dele. Então, os que pregam o evangelho, de acordo com o princípio bíblico, que isso aí vem do princípio levita, os levitas cuidavam só do templo e não faziam mais nada, nem para a guerra eles iam juntamente com Israel. Eles ficavam cuidando só do templo, aquela tribo inteira, 32 mil pessoas. Então, todos os demais adoravam a Deus e traziam seus dízimos e suas ofertas. E eles que cuidavam exclusivamente da obra, se alimentavam da obra, sem ter que buscar recurso nenhum em nenhum outro canto. Então, é viver 100% para a obra, e da obra ele se alimenta. E essa obra não pode ter um desleixo, tem que ser uma coisa organizada. Então, o salário de um pastor, pelo menos na igreja adventista, é um salário baseado no salário de um professor, porque a função que ele exerce é de pastor, mas o que ele faz é como se fosse um professor, que é ensinando as pessoas, tirando dúvida, pregando, aconselhando. Então, ele tem esse salário direitinho, mensalmente, pago pela obra, e esse dinheiro vai dos dízimos que a igreja
devolve. Então, ele não pode ter uma outra renda extra. A menos que quando ele entrou na obra, ele já tinha uma herança que o pai deixou, que a mãe deixou. Às vezes tem uma pensão, né, que o pai deixa e tal. De forma que ele não pode pegar nenhum das 24 horas do dia, tirar esse tempo para ganhar um dinheiro extra, para mais tarde voltar para a obra de novo, para ganhar 2 dinheiro para ficar rico. Não, não é assim. Por isso que você não vai ver um pastor adventista luxando nunca. Porque ele vive com base nesse salário, para ele não passar necessidades, não viver mendigando e nem ostentando. É o suficiente para ele viver bem e servir a Deus. Ok? Então os que pregam o evangelho são assim. Não pode ser pegar o microfone e sair pregando por aí e querer o dinheiro do povo para ele desorganizadamente, sem ter uma orientação de nada. Não é dessa forma. Entendeu? Muito bem. O apóstolo Paulo mesmo, ele podia viver do evangelho, pelo que ele fazia. Mas ele disse, mesmo que eu sei que é assim, está correto se eu vivesse do evangelho, mas eu não quero. Eu ainda prefiro ser livre para me fazer meu trabalho, ganhar o meu pão e não depender para mim não dar motivo, nem para os irmãos falar. Olha, o Paulo está recebendo o dinheiro da gente e assim, assado, não deixou a gente satisfeito. Então ele queria se isentar, era mesmo, de um jeito que ele dizia, eu posso receber, mas eu não quero. Eu faço o trabalho do mesmo jeito, mas eu quero como voluntário. Porque aí nas horas vagas, eu faço os meus bicos por fora. Pode você ver, ele era fabricante de tendas. E era dali que ele ganhava o dinheiro para se manter. A Bíblia diz. E ele não queria ser pastor para não ter que depender somente do dízimo. Adriano, passa a próxima aí, por favor. Como devem ser devolvidas as ofertas? Eu falei para vocês, né? Ainda há pouco. Mas uma dica a mais sobre as ofertas. Cada um, conforme ao dom da sua mão, dom é dádiva, né? Conforme a bênção do Senhor teu Deus, que Ele tiver dado. Você percebe que Deus está orientando aqui por meio de Moisés, que a forma de devolver as ofertas, ela é de acordo com a bênção que Deus me deu, e aí eu olho para a bênção, e aí eu olho para a minha gratidão, Deus me deu bênção tal, aí eu, puxa vida, que legal, fiquei tão feliz, aí agora a minha gratidão é que vai revelar o tamanho da minha oferta. Como é que eu vou estipular a oferta dos outros, se eu não sei o tamanho da gratidão das pessoas? Eu não teria condições de eu fazer um programa aqui, reunir a igreja, os irmãos, todo mundo, e dizer, vamos fazer uma campanha. Quem dá R$1.000 nessa campanha? Quem dá 2? Quem dá 5? Quem dá 3? Quem dá tal? Quem dá R$1? Quem dá... Eu não tenho como fazer isso, nós não temos base legal da Bíblia. Nós temos base para dizer assim, gente, observe as bênçãos que Deus tem dado. Olha como Deus tem sido generoso. Olha como Deus tem sido maravilhoso. Perceba como você tem saúde, como sua família vive em paz, como seu casamento vai bem, o seu trabalho, você está 10 anos nessa empresa, nunca foi demitido, está tudo ok, tudo beleza. Olhe, converse com Deus, seja grato a Ele. E aí você, puxa vida, é mesmo. Aí é você ir, Deus. Nosso papel aqui é só educar. Então o texto bíblico está dizendo que a nossa oferta deve ser de acordo com a bênção que recebemos. Aí essa bênção revela ou não o tamanho da minha gratidão. Vocês estão entendendo isso bem direitinho? Tem alguém com dúvida até aqui? Está claro para vocês? Essa questão? Tá, Aranise? Está claro para você? Está claro, minha querida? Pronto, é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Então, a bênção... Aí, sabe como é uma forma boa da gente se organizar, para a oferta da gente ficar mais... Assim, você e Deus lá? Uma forma boa. Eu, pelo menos, faço assim. E quando as pessoas me perguntam, eu dou essa ideia, esse conselho. É uma forma de ajustar mais o negócio. A minha oferta, ela é planejada. Se é de acordo com a bênção, então eu planejo. Por exemplo, se você quiser fazer assim, é bom para você, que você já fica organizadinho. Rapaz, eu vou fazer um voto com Deus aqui, de tudo que eu ganhar, eu tenho que devolver o dízimo, que eu já sei. Agora, X% é a minha oferta. E aí eu não tenho mais dúvida. Quando eu ganhar meu dinheirinho ali, eu já sei quanto é que eu vou dar de oferta para Deus. Vamos supor um exemplo. Vamos imaginar que você fez um voto com Deus, orou, conversou com Deus, feliz e tal, e prometeu a Deus 3% de tudo que você ganha dá de oferta. É só um exemplo, você fica à vontade, é só para você ter facilidade e resolver essa questão. 3%, aí eu já sei, ganhei R$10, ia passando, achei na rua ali R$10, uma notinha vermelha, botei no bolso, levei. Eu disse a Deus que daria 3% de oferta. Alguém aqui de cor, sabe dizer quanto é 3% de R$10? 30 centavos. Essa é a sua oferta. Foi o que você prometeu para Deus, não foi? Deus, tudo que eu ganhar, trabalhar, que eu receber de bênção e tal, vou dar 3% de oferta. O meu dízimo eu já sei que é 10, mas eu quero dar 3% de oferta.
Aí então você ganhou, achou 10 reais ali na rua. Puxa, achei 10 reais, que legal, o dono não está aqui. Se tivesse eu entregava, que não era meu, dava para o dono, mas não está, vou levar. Cheguei em casa, 30 centavos de ofertas. Você acha que esse conselho ele faz sentido para lhe ajudar a se organizar? Não quer dizer que seja 3%, é você que decide, se é 1%, se é 2%, se é 3%, se é 4%, se é você que decide. Você vai conversar com Deus, Ele vai lhe orientar, você vai tomar sua decisão lá, entendeu? Mas é uma forma da gente se organizar, porque aí você não faz isso, aí vem, acha os 10 reais, aí bota no bolso, não tem compromisso nenhum, não lembra, né, tal, enfim. Mas se você está organizado, Deus vai olhar e dizer, mas que menino organizado, ó, que legal, parabéns, né? Então Deus vai facilitar as coisas para você, porque Ele vai se alegrar com as suas atitudes. Se você não quiser fazer assim, também decida tudo com Deus. Mas é uma forma que eu achei, e aqui na igreja, devido a gente já ter conversado muito sobre isso, vez por outra, está ali trocando ideia sobre isso, vários de nós aqui temos essa forma, esse plano. E fica tão legal, a gente não tem dificuldade. Na hora que a gente recebe o dinheirinho, já sabe, não, isso aqui é de Deus, porque foi Ele que abençoou. Já está contadinho. Isso faz muito bem para você. A gente chama isso de pacto. Pacto é uma aliança, é um acordo, é um compromisso, né? É um casamento que nós fizemos aí, né? Entendido? Pergunta de número 6. Vamos ver o que é que Deus vai nos ensinar na pergunta 6. O que Deus promete àquele que entrar em sociedade com Ele, devolvendo os dízimos e as ofertas? Ou seja, aquele que fez essa conversa com Deus, teve esse momento, fez esse acordo, essa aliança com Deus, dízimos e ofertas, fielmente, não vai faltar, Deus não vai deixar faltar. O que é que vai acontecer com ele? Qual é a bênção? O que é que Deus está prometendo para ele? Olha só, Deus disse assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Ou seja, nisso que você fez, faça uma prova com Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz. Então Deus está dizendo o seguinte, você está com dúvida, está assim um pouco inseguro, não está tão à vontade, então faça o seguinte, faça uma experiência comigo, para você ver, traga os seus dízimos, suas ofertas organizadinho, não diga nada para ninguém, não vá pelos outros, pegue corda com ninguém, é só você e eu, vamos conversar só nós dois aqui. E faça essa experiência comigo, vamos ver o que vai dar. Porque se você fizer de coração, do jeito que nós combinamos, disse ele aí, ó, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medidas para você. Você sabe o que é bênção sem medidas? Alguém lembra aqui da farinha e do azeite da viúva? A viúva tinha aqui tanto de azeite. Eu imagino que fosse um vidrinho de hoje, uma coisinha bem pouquinho assim, só um farelinho lá. Pelo tanto que a Bíblia diz, lá era algo bem pouquinho, quase insignificante. E ela tinha só um pouquinho de farinha, essa farinha era farinha de trigo, só um pouquinho. Aí o profeta chegou lá e constatou essa informação, e ela disse, eu estou pensando aqui de fazer um bolozinho para mim comer aqui com meu filho, nós estamos com muita fome, a terra está seca, não tem nada, o país está arrasado. E aí o nosso plano aqui é o seguinte, é fazer esse bolinho bem pequenininho, esse tamanho da Maria Maluca, né? Só um farelinho, né? Aí nós vamos comer, demora um pedaço, a gente morre. É isso que nós estamos pensando aqui de fazer. É mesmo? É. Pô, então faça o seguinte, faça esse bolinho que você está dizendo, mas faça primeiro para mim. Aí se sobrar alguma coisa, aí você come. Você lembra dessa história na Bíblia? Livro de Reis. Você lembra, irmão? Pois então. Aí entra em cena o Deus da multiplicação. Resultado final, vocês vão ler a história, não vou contar o resto da história para vocês. Que a farinha e o azeite da viúva se multiplicou e não faltou mais. Quem foi que levou? Foi o profeta? Não, o profeta não tinha, ele estava pedindo também para ele. Só que ele estimulou ela a acreditar no poder de Deus. E aí ela saiu pelas vizinhas, ele orientou que ela buscasse bastante vasilha, traga bastante vasilha, ela trouxe as vasilhas. E ele pegou um pouquinho de azeite, depois de ter orado, confiado em Deus, começou a encher as vasilhas, encheu todas as vasilhas. Lembra do menino que só tinha um lanchezinho para tomar de manhã, mas estava tão admirado com Jesus pregando para uma multidão de gente? Acho que ele tinha ido adquirir 5 pães e 2 peixes, ir para casa. Eu parece, estou vendo um menino com as pernas tortas, todo empoeirado,
no saquinho, na mão, amarrado no cipó, aquela coisinha da época, rústica do tempo, lá da época. Era porque a gente imagina, né, o cenário, né? A gente lê a história e fica se imaginando, como era esse menino, né, todo assanhado e tal, aí pá, a multidão, o que esse povo está vendo aí? Exatamente, você lê e viaja pelo texto, né? Desde que não interfira nos princípios, né? Aí, se mexer com os princípios, não pode, né? Eu fico imaginando o menino, aquela cena, uma multidão de gente, aí o menino ia passando, viu? O que esse povo está vendo aí? Aí começa a observar aquele homem falando com eloquência, com beleza, com uma voz penetrante, e ele parou ali. Esqueceu até da merenda, ficou com a comida aqui na mão, 5 pães e 2 peixes. E aí chegou a hora que todo mundo agora está morrendo de fome, ia para casa e tal, não tinha o que comer. E aí disse, vocês têm alguma coisa aí para... Tem um garotinho aqui que tem uns pães aqui. Não, eu dou, está aqui. Ele não botou nem dificuldade, ele estava tão feliz por ver aquele homem falando com eloquência que ele doou o que tinha, ele esqueceu até que ele ia comer. Jesus olhou para o céu, Pai, abençoa aqui. Essa multidão está toda com fome, abençoa, por favor. Aí começou a distribuir. Ali aqueles 5 pães e 2 peixes foram comida para 20.000 pessoas. E ainda sobrou um monte de pão aí, que dava para o menino levar tudo para casa, ele nem podia levar. Meu filho leva esse restante, não posso não, está pesado demais. Então, o nosso Deus, o seu Deus, o Deus que nos chamou aqui, é o Deus da multiplicação. Você lembra que ele disse para Abraão, Abraão, sai da tua cabana aí, de noite. Abraão saiu, olhou para cá. Olha para o céu aí, está vendo? Um monte de estrelas incontáveis no espaço sideral. Ele disse, olha, quantas essas estrelas aí? Não consigo, não, é estrela demais. Pois é, tu já é um velhinho, de 75 anos, tua mulher tem 65, ela é estéril, fim de carreira para vocês. Mas agora você está comigo. E a tua descendência será tão inumerável como essas estrelas que tu não está conseguindo contar. Tu acredita, Abraão? E não é que foi desse jeito? Ainda hoje está os descendentes de Abraão. Não tem como contar ninguém, não tem governo, não tem censo, não tem ninguém que consiga contar os descendentes de Abraão. E olha que Abraão e sua esposa eram um casal de velhos e ela ainda era estéril. E se você fosse contar as multiplicações de Deus aqui, meu querido, não vai amanhecer o dia, vocês vão se cansar. Então Deus está dizendo, não, devolva, e deixa o resto comigo, faça uma prova, vamos fazer um teste para ver o que acontece. Porque Deus está pronto para abençoar, não sei se nós estamos prontos para servir. A última pergunta, Adriano, por favor. Antes de entregar os dízimos e a oferta, o que nós precisamos dar a Deus primeiro? Eu não entreguei o dízimo ainda, nem a oferta, porque eu tenho que entregar algo primeiro. O que é que eu entrego primeiro? Antes do dízimo e da oferta. Coloca aí, Adriano, para a gente ver o que é que nós deveremos entregar primeiro. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois nós pela vontade de Deus. Parece que o texto, só lendo o texto você não vai entender fácil, porque precisa do contexto. Qual é o contexto aí? Nessa época aí, foi Paulo que escreveu isso daí, na Judéia, estava tendo uma seca muito grande, aquela região da Judéia, Macedônia, ali no Oriente Médio, uma seca muito grande, os irmãos passando dificuldade, com fome e tal. Paulo vai numa das igrejas que ele fundou, e pede a eles ajuda, mesmo sabendo que aquele povo também era muito pobre, muito carente. Mas os outros lá estavam numa situação ainda mais pior. Aí Paulo diz o seguinte, é como se ele tivesse vindo aqui na igreja assim, irmãos, eu sei que vocês aqui estão desempregados, estão enfrentando dificuldades, vocês estão vivendo momentos difíceis, eu entendo isso perfeitamente. Mas como vocês são fiéis a Deus, Deus não deixa faltar, nem que seja o básico, mas vocês têm. Já lá para onde eu vou, daqui uns dias, lá está muito mais pior. E aí Paulo combinou de vir no primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Domingo que vem, eu volto por aqui, e eu quero que vocês arrecadem uns donativos, alguns alimentos, que vocês puderem aí, 1 quilo de farinha, 1 quilo de sal, um pacote de macarrão, 1 litro de leite, o que puder, juntem aí, vejam o que vocês podem fazer, que no primeiro dia da semana eu venho para juntar e levar para eles. Vocês acham que dá certo? E eu imagino os irmãos pobres e tal, mas dá. Nós vamos fazer o que a gente puder, mas vai dar certo. Quando Paulo vem para receber esses donativos, Paulo se surpreende. Paulo diz, puxa vida, como é que pode? Eu sabia que vocês eram tão simples, tão pobres. Eu vinha pensando de levar 2 cestas básicas. Mas os irmãos tinham lá umas 50 cestas, num monte lá no altar. Então estou
assim, conjecturando, né, o texto bíblico, né? Então Paulo disse assim: eu já sei porque que vocês se superaram para ajudar aqueles mais pobres ainda. Só pode ter sido porque antes de dar essas coisas, vocês se deram primeiro para o Senhor. Eles deram o coração, deram a vida para o Senhor. E uma vida transformada, com essa vida acontecem proezas, milagres, feitos inusitados. Então, parabéns para vocês. Então, Paulo parabenizou porque ele se surpreendeu com a quantidade de alimento que aquele povo tinha adquirido, já que ele esperava bem pouquinho. Esperava 2 cestas básicas. Quando ele chegou, tinha um monte de alimento, uma tonelada. E ele disse: não, só tem um segredo, porque vocês se deram para o Senhor primeiro. E aí Deus abençoou tanto que aí vocês puderam doar desse tanto. Deu para entender nessa linguagem o que a conversa está dizendo? Só que para você entender isso tem que ler o contexto. Então, gente, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. O problema está em a gente confiar. Nós precisamos confiar. Se a gente não confiar, a gente não vai dar certo. Tudo na vida é uma questão de confiança. Na lição da escola sabatina, esses dias, veio uma história interessante de uma garotinha. Eu vou contar essa história para a gente encerrar. Uma garotinha cega que estava no 4º andar do prédio e o 4º andar estava em chamas. E as pessoas ficaram desesperadas por saber da garotinha lá no 4º andar, com o prédio em chamas. E chamaram os bombeiros, e o bombeiro veio com escada, com carro e tudo, mas era um beco estreito, não tinha como esses equipamentos entrarem para poder pegar a criança lá em cima, e ela era cega, não conseguia ver. E ficou todo mundo aflito, desesperado, sem saber o que fizesse. O que vai fazer? Se os bombeiros não conseguem atender, essa menina está sozinha lá, ela não enxerga, ela está perdida lá no meio desse fogo. Mas aí o pai dela apareceu embaixo e providenciaram uma rede elástica, uma cama elástica. E as pessoas falavam, gritavam, mas ela não reconhecia as vozes. Então ela não podia confiar em quem ela não conhecia. Mas quando o pai disse: não, deixa que só eu falo, porque ela conhece. Cala silêncio, todo mundo. E aí disse: filha, olha aqui, ó, tem uma cama elástica, uma rede aqui, eu estou aqui segurando, eu sou seu pai, o pai, pule. Sem ela enxergar nada, no escuro. Ela tateando, foi para a janela. E só atendendo o comando de voz do pai, que ela conhecia e confiava, de lá ela se desprendeu e pulou embaixo e caiu na rede segura, sem ter um arranhão nem um osso quebrado. Então, gente, a confiança, o relacionamento, o diálogo, a entrega, faz toda a diferença. Agora, como é que eu vou ser abençoado por alguém que pode me abençoar, mas eu não confio nessa bênção? Eu não confio no doador da bênção. Então, não vai servir de nada eu estar querendo a bênção. Eu vou estar buscando essa bênção em vão. Mas se eu confio no doador da bênção, no caso Deus, o Criador, Jesus Cristo, as coisas melhores vão acontecer na minha vida. Agora, preciso confiar. Lembra que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, sem confiar? Por isso o salmista, no Salmo 37, você pode ver na sua casa, ele vai dar lá os ingredientes certinho, para nós sermos vencedores. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você vai continuar lendo, ele vai dizendo assim: agora espera no Senhor, descansa no Senhor, vai dar tudo certo daí para frente. Mas nós precisamos confiar, ok? Muito bem, gente, eu imagino que pode ter ficado claro o assunto de hoje. Procurei usar todos os recursos possíveis para o tempo que eu tenho aqui de programação, para que vocês pudessem refletir. A decisão é de vocês. Eu espero que Deus vai tocar em cada coração, ou já está tocando, e nós vamos seguir em frente na nossa caminhada, mas sem olhar para trás, olhar para frente, porque é lá que está o autor e consumador da nossa fé. E por isso, Deus seja louvado.